A gente precisa de silêncio. Olá, eu sou Tatiana Mendonça. Tati Mendonça, se você quiser. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre esse espaço sagrado que é o silêncio. Tô aqui dentro do carro, um dos lugares mais silenciosos e bons para gravar vídeo. Mas não só para gravar vídeo que a gente precisa de silêncio. A gente precisa de silêncio para poder entender muito do que a gente vem para um processo chamado de individuação ou então despertar da consciência. A gente vai conversar hoje sobre como isso acontece, né, do silêncio, ele ser essa ferramenta. Imagina num mundo ruidoso como o nosso, vai passar um carro aqui ao lado e aí a gente, nesse ruído todo, é muito difícil a gente se concentrar naquilo que a gente precisa trabalhar internamente. Então, muitas vezes, a pessoa está vivendo aí num turbilhão de situações, se identificando com as situações, se identificando com o que pensa, com o que sente. E assim, fica muito mais difícil de escolher ali, como quem escolhe feijão, quais são as partes da pessoa que são realmente fundamentais para a vida. Por quê? A gente vai vivendo os relacionamentos, a gente vai vivendo as experiências, é muito fácil a gente se perder, não é? Hoje recebi, né, a gente está recebendo alguns servidores novos, né? Quem não sabe, eu tô numa transição de carreira onde eu ainda sou servidora pública e trabalho com desenvolvimento pessoal. E eu gosto de trabalhar como servidora pública. E hoje recebendo dois novos colegas de trabalho, a gente estava lá conversando e a gente começa a ouvir a história de cada pessoa. Cada história, ela deixa pistas do que é que a gente precisa para a gente despertar, para a gente se desenvolver, para a gente realmente viver uma vida autêntica. Pois até então, antes da gente despertar, a gente vive um personagem, uma persona, como Jung falava, que é, na verdade, as tramas do ego, dessa identificação toda, onde a gente vai se afastando da nossa real essência. A essência que poderia muito bem viver de uma maneira mais simples. Então a gente busca desempenho, busca aparecer de uma determinada forma, a gente se preocupa com o que as pessoas pensam da gente. E nesse período, onde a gente ainda realmente assim, fica muito preocupado com a opinião alheia e está vivendo esse personagem, a gente vive frágil, a gente vive um lugar de fragilidade. Porque quando a gente está preocupado com o que as pessoas pensam, a gente está muito ocupado em ser outra coisa, senão a nossa própria essência. E aí quando vem os primeiros nuances de despertar, quando a gente vai despertando que não dá para viver assim na expectativa alheia, a gente pode passar, uns mais, outros menos, de uma maneira mais profunda ou menos profunda, que é o chamado a noite escura da alma, onde a gente começa a estranhar a nossa própria vida, estranhar os relacionamentos. E tem muita gente que sofre muito com isso. Mas o sofrimento, ele vai ser proporcional ao quanto a pessoa é identificada com o próprio, com os personagens, com os seus papéis e com as pessoas. Quanto mais apego, mais a noite escura da alma é profunda. E aí tem muita gente que nesse período acha que está tudo errado, que precisa de grandes intervenções e não entende que é um processo natural. Até ontem eu mandei um áudio para nossa comunidade falando sobre a borboleta, né? Que eu até gostei muito. Uma amiga mandou para mim um vídeo, né, falando sobre esse processo, né, da borboleta até virar borboleta, na verdade da lagarta, num processo de metamorfose, falando que não adianta romantizar, porque a lagarta ela sofre todo um processo para poder virar borboleta. E nesse processo de sofrimento, ela tá ali, ela deve sentir dor. Não sei, né? A gente não vai saber, mas ela deve ser um processo doloroso, porque ela sai correndo atrás, né, de ir para esse casulo, de formar esse casulo, e lá dentro ela deixa de ser um ser para ser outro. Não deve ter sofrimento. E com a gente também é assim.
A gente deixa de ser aquela pessoa altamente identificada com aqueles papéis que não são necessariamente a gente. E começa a perceber que, na verdade, a gente vai ter que se descobrir numa nova fase. Então, você descobre que não era aquilo, então que não era uma lagarta, que não era aquele personagem, que não era aquela pessoa que age de uma determinada forma, e vai cair num vazio. E esse vazio entre fases, que eu gosto de chamar de travessia, também outras pessoas chamam, essa fase, você não está nem na sua condição antiga, então nem no ego antigo, e nem está na próxima fase, que é esse ser revelado, mais autêntico. E aí sim, a pessoa passa por um turbilhão emocional. Tem gente que tem problema de sono, tem gente que tem crise de ansiedade, crise de pânico, pode chegar a ter depressão. Só que aí é nesse lugar onde muita gente se perde. Por quê? Vai querer tratar os sintomas, vai querer tratar ali o que está acontecendo e às vezes não vai buscar as causas profundas e nem só as causas, nem vai buscar que fase é essa que está querendo se revelar. Que lugar é esse que a pessoa ainda não está e por isso tem essa série de sentimentos, essa série de emoções, de respostas psicológicas mesmo. E nesse lugar de não entender essa pausa sagrada, porque acontece uma pausa, já não faz sentido buscar desempenho, já não faz sentido estar em alguns lugares, já não faz sentido estar com algumas pessoas, porque aquelas pessoas, na verdade, vão querer que você fique naquele lugar antigo. E você não faz mais parte daquele lugar antigo. Quando você vive num ecossistema onde as pessoas entendem esses processos de mudanças, de autodescoberta, ok, mas vamos combinar. A maioria das pessoas tem dificuldade de aceitar essas mudanças. Tem dificuldade de aceitar essas pausas, essas noites escuras da alma. Não vai querer ver a pessoa, às vezes, parado. Vai dizer que é preguiça. E às vezes não é preguiça. A pessoa simplesmente está num período de hibernação, ou então num período de casulo. E a pessoa vai sair dali. Só que não adianta forçar. Assim como a borboleta, se eu chegar lá e for mexer naquele casulo, sabe o que vai acontecer? Eu vou matar aquele animal. Então eu vou matar o processo do outro. Eu não vou conseguir trazer para aquela pessoa uma cura de fato. Né? Porque eu já falei por aqui, toda cura é uma autocura. Se a pessoa está num processo de sofrimento, é a pessoa que vai se tirar dali. O que a gente pode oferecer é ferramenta para que a pessoa não passe tanto tempo ali. E esse tempo que a pessoa está ali nessa travessia, que não está nem num lugar, nem está em outro, é um momento de pausa, de fato. É um momento de respeitar algo que vai nascer. Um espaço sagrado que vai se revelar. E vai se revelar de tantas formas tão diferentes que talvez você nunca tenha imaginado. Eu já passei por isso. Já passei por isso. E de vez em quando a gente volta a passar. Porque cada patamar que a gente chega, cada vez que a gente tem clareza sobre determinados aspectos nossos, a gente passa novamente a olhar para esse lugar, a se despedir de partes. É como se a gente se despedisse de fractais, resgatasse alguns fractais e visse surgir fractais que estavam na sombra e que quando a luz do despertar vem, esses fractais eles são revelados e nessa revelação de fractais a gente percebe uma luz que a gente nunca havia percebido antes nossa. A gente se revela de uma maneira profunda e é nessa maneira profunda que a gente precisa se honrar. Porque a condição antiga ela não vai voltar. E mesmo que você fosse, na verdade vai gerar muito mais sofrimento. Então, a convite hoje aqui é para avançar no seu despertar. Respeita essa tua fase. Percebe que isso é sagrado e que logo essa agonia do casulo ela vai passar e você vai estar mais forte e vai poder voar. Curta esse vídeo, compartilha com quem está passando por algum período assim. Se você já passou, me conta aqui. Vamos dar força às pessoas, porque quando a gente compartilha a nossa história, outras pessoas também se identificam e podem se fortalecer. Paz e luz para você hoje e sempre. A gente se vê nos próximos vídeos. Qualquer coisa, eu tô aqui pra gente se ajudar.